Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer quem viu o outro vídeo. Muito obrigada pelo feedback, foi um grande sucesso. E com esse sucesso, eu teria que trazer uma pessoa também que faria esse outro vídeo ser um sucesso, não é mesmo? Gente, eu trouxe para vocês hoje Tamires. Ela trabalha com constelação familiar e organizacional e também renascimento. Tamires está aqui com a gente. Olá, muito obrigada. Sou muito grata pelo convite. É um prazer estar aqui, falar sobre um assunto que eu amo, que faz parte da minha vida. E vamos trazer conteúdo para as pessoas. Muito conteúdo. Porque a gente vai falar do quê? Hoje a gente vai focar em constelação familiar. Vamos focar mais? Vamos falar sobre o casal, sobre a parte sexual do casal. Então, você está interessado em ver? Então vem com a gente, assiste até o final, que talvez vai ajudar muito você, mulher e homem, a ter uma relação melhor. Para nós entendermos, uma relação entre duas pessoas, segundo a visão sistêmica, nunca é entre duas pessoas apenas. São sempre entre dois sistemas familiares. Então, na verdade, eu casei com a família do meu marido, com o resultado dele com seus antepassados? Sim, exatamente. Por quê? Você, Laís, é os seus pais, os seus avós, os seus bisavós e, consequentemente, o seu marido também. Então, nós nunca encontramos um parceiro, um cônjuge, por acaso. Nós sempre vamos atrair pessoas para a nossa vida que vão trazer oportunidades e aprendizados para nós. Então, vamos pensar, só para a gente dar essa introdução. Então, se eu estou numa festa e tem vários homens, se aquele me atraiu, quer dizer que o meu inconsciente se conectou com o inconsciente dele e por isso que a gente se atraiu, seria isso? Basicamente sim, Tá. Porque na verdade ressonante atrai ressonante. Somos pessoas diferentes, mas tem algo nele que eu preciso inconscientemente e assim também tem algo em mim que ele também precisa. Entendi, tá? interessante isso. E aí tá, né, essa parte sexual que a gente vê que é muito, mas é muito importante. Porque você, esses dias, fez um vídeo no Insta e aonde você comentou: casal que não tem relação sexual são amigos. E isso, gente, causou um burburinho muito interessante, Sim. né? Aqui em quem a gente conhece e tal. E a gente falou, vamos trazer então esse assunto. Então vamos pensar. Quando o casal namora, é um fogo. É fogo na caixa d'água, você concorda? Sim, porque quando a gente encontra o outro a primeira vez, na paixão, tudo é muito lindo, tudo é muito bonito, né? Eu não conheço o outro ainda, mas é algo que eu idealizei nele. Sim. Tá? Então, no início a paixão é calorosa, né? Inconscientemente nós achamos que encontramos o homem da nossa vida, talvez o nosso pai ou a nossa mãe, Olha. o nosso príncipe ou a princesa encantada. E uma coisa é fato, relacionamento afetivo não é filme de Hollywood, não é comercial de margarina. Não é. Por isso que depois que passa a paixão, realmente você começa a conhecer a outra pessoa verdadeiramente, então aquilo que Tem um tempo pra essa paixão durar, tá? Ou não? depende de cada casal. Tá. Geralmente uns 4, 5 meses, 6 meses, ou o primeiro ano, o relacionamento é muito bonito, tudo flores. Tudo lindo. Se ele fala algo que eu não gostei, mas que lindo. Sim. Se ele, enfim, coloca uma roupa e fala, gente, colocou shorts e meia preta, não gosto, mas que lindo. Então Sim. tudo é lindo. Sim. No começo, nossa, ela, gente, olha só, ela almoça e escova o dente, mas que lindo. Sim. Então tudo é lindo no começo de uma relação. Sim. Porque você colocou a pessoa idealizada, deixa eu ver se eu entendi, a pessoa idealizada em cima daquele ser humano comum. Sim. Você idealizou, colocou para aquela pessoa suprir suas expectativas. Sim, tudo isso inconscientemente. E a questão sexual também se aflora muito Sim, diante disso. Sim, sim. Interessante. E depois que vai passando a paixão, como eu disse, vai entrando para a realidade, eu começo a me frustrar com a pessoa, a pessoa começa a não atingir as minhas expectativas e vice-versa, e aí a gente vai entrando então em conflitos e dificuldades no relacionamento afetivo. Olha que interessante. Por isso que a importância do autoconhecimento para o casal. Então, eu, Tamires, cuido das minhas questões internas, você, enfim, Laís, cuida das suas questões, para assim nós nos relacionarmos de maneira saudável. Por quê? Relacionamento ele tem que existir entre dois adultos. E nós temos aqui uma criança interna que ainda busca no outro satisfação, prazer, reconhecimento. Talvez essa criança interna, ela busca no parceiro aquilo que faltou em relação aos pais,
em relação à mãe, ao pai, ou que faltou em algo do seu antepassado, então eu busco no outro aquilo que faltou para mim, ou alguém ali do meu sistema familiar? Sim, isso é muito amplo, Tá. vou falar um pouquinho aqui, porque a gente poderia abordar de várias maneiras essa questão. Isso, vamos focar sempre pro lado sexual, Sim, que é o sim. nosso foco aqui Sim. hoje. Então, inconscientemente nós buscamos no outro. E o outro começa a me decepcionar, começa a agir de maneira que eu não gosto. E como lidar com isso? Aí depois, pode ser que depois de um tempo a relação sexual comece a esfriar um pouco, enfim. Aí a gente vai lidando então com a realidade do relacionamento. Vai passando pela fase do namoro, vou me aprofundando mais, entendendo mais sobre o mundo do outro, ele entendendo sobre mim. E a importância de serem dois adultos. Por quê? Quando nós vitimizamos, quando nós fazemos dramas, é uma questão nossa, não é uma questão do meu parceiro. Eu tenho que entender que, então, você é do jeito que você é. Eu sou o autor da minha história. Sim. Eu que escrevo a minha história. Eu não dou o meu caderninho da vida para o outro. E sim, eu que escrevo. Se eu deixo o outro tomar conta da minha vida, é minha responsabilidade. Sim. E uma relação, para ela ser bem sucedida, ela tem que ter, o casal tem que ter consciência. Aquilo que acontece de bom e de difícil dentro do relacionamento é de responsabilidade dos dois. Legal. 50% de um e 50% do outro. Mesmo se correr traição. Mesmo se correr traição. Que interessante. Por que isso acontece? É um tema bem turbulento. Que a gente pode trazer em outra entrevista. O que você acha? Que isso aí também vai, ó... Sim, porque o que acontece? Como eu não atraí você, por acaso, existem questões do meu sistema familiar que podem ser que eu estou repetindo um padrão do meu próprio sistema familiar. Se houve traição na minha família, então se houve traição entre os meus pais... eu julguei isso, excluí isso de alguma forma, a vida vai trazer isso pra mim, pra eu aprender na prática. Eu posso me tornar aquele que eu excluí, aquele que eu tanto julguei, eu posso me tornar igual e sem perceber. Sim, ou atrair pessoas com aquilo que você julgou. Isso é muito importante a gente ter essa consciência, porque as pessoas, quando você diz isso pra ela, óbvio, porque geralmente tem a vítima causa uma revolta, o perpetrador. Né? Como assim eu atraí? Se o meu pai trair a minha mãe, como assim eu atrair alguém que me traia também? Ou como eu comecei a atrair, né? Tem esse conflito. Sim, por isso que isso exige uma maturidade e uma responsabilidade para eu olhar para as minhas questões. Por qual motivo eu então atraio só homens indisponíveis para mim? Por qual motivo eu atraio pessoas que me rejeitam? Por qual motivo eu atraio pessoas que me traem? Então, o que eu, Tamires, ou o que eu, Laís, ou vocês que estão assistindo, precisam aprender com tudo isso? A pergunta é, o que eu não estou vendo? Daí é nisso que a constelação pode ajudar a pessoa a olhar de outra forma. E aí você falou, então, tudo isso envolve a questão sexual. Então, ali é um fogo, é uma paixão. Vamos casar. Sim. O que acontece quando você, então, casa e que alguns... A gente não pode falar do modo... que a gente vai generalizar. Sim. Porque toda generalização é burra. A gente não pode fazer isso, não é mesmo? Então, vamos colocar que uma maior porcentagem dos casais... porque quando casa, diminui um pouco a frequência. Eu já ouvi casos que diminui drasticamente. Mas vamos colocar uma média aí que diminui. Porque, claro, tem alguns casais que continuam no mesmo fogo e tá tudo certo. E também, se diminuir, também tá tudo certo. Gente, a gente só quer saber o porquê que diminui. O que acontece? Por que há essa diminuição da questão sexual? O que acontece? No namoro, eu moro na minha casa, você mora na sua e não existem responsabilidades tão profundas. Eu tenho aqui os meus pais, a minha família que me sustenta. Vamos colocar o modo tradicional, né? Sim. Porque tem gente também que mora sozinha, mas o modo tradicional, tá, gente? A gente tá falando do modo mais tradicional, que é uma média maior. Mas só que não, né? Sim. Não que é uma regra. Isso, cada um tem um contexto, cada um tem uma história. Por isso que aqui a gente tá falando sobre isso que ela trouxe não pra é uma nós. regra. É apenas exemplos que muitas pessoas estão mais nesse exemplo, né? Então, quando a gente namora, não existem tantas responsabilidades. Se eu brigar com você, eu vou pra minha casa e vice-versa. E você vai pra sua, aí tudo bem. Aí a gente casa. Como que vem? Quando nós nos casamos, vem a responsabilidade de ter um lar, ter que sustentar um lar, ter que cuidar da casa. Depois vocês passam a conviver 24 horas por dia juntos. Então, pode ser que os conflitos aumentam. E vem outras responsabilidades. E pode ser com que isso, então, a questão afetiva sexual diminua um pouco. Porque eu começo, então, a conhecer uma outra Laís ou uma outra Tamires dentro do casamento. Entendi. Que não está 100% disponível para isso. Porque a relação sexual, ela tem que ter uma troca. Os dois têm que se sair bem e terem prazer. Porque se só um tem um prazer, então se eu só faço relação sexual com meu marido ou com a minha esposa só para satisfazê-lo, isso vai entrar em desequilíbrio. Porque o combustível do relacionamento afetivo, a troca, para que ele cresça,
eu faço um pouco pro meu parceiro, o meu parceiro faz um pouco para mim. Assim, as relações crescem Porque com equilíbrio. se um faz muito, o outro faz de menos, Sim, fica incompatível. sim. Então, eu faço um pouco, meu marido faz um pouco. Eu faço um pouco e assim Sim, você vai assim a relação construindo essa relação de crescimento do casal. Sim, isso é muito positivo. Tá. Tem outros padrões também que a gente pode observar. Quando nós fazemos demais pelo outro, queremos cuidar demais do outro, muitas vezes nós acabamos sendo mães ou pais deles. E ninguém faz relação com mãe e pai, né? Não. Né? Se você acaba sendo mãe do seu marido ou você vê o seu marido como um pai, Sim. é algo muito polêmico, né? Se a Sim, gente sim. for ver. Talvez incomoda, tipo, calma aí. Realmente eu casei com ele porque ele me dá segurança que o meu pai não me dá. Ou eu quero uma mãe dentro de casa que cuida das minhas coisas, tal, e eu quero colocar essa mulher no papel da minha mãe. E realmente a gente não tem relação com pai e com mãe. Sim, vai chegar algum momento que essa relação vai ficar muito disfuncional, porque o que mantém um casal também em equilíbrio, o que une o casal e leva a vida adiante, a gente sabe que é a relação afetivo-sexual. Precisa ter. Para um casamento feliz, é importante a parte sexual ser ativa. Sim. A gente tá falando não ativa, gente. Não precisa ser todos os dias. Não precisa ser, né? A quantidade, o casal vai ali entrar num acordo. Mas não é algo que pode, assim, acontecer uma vez a cada 3 meses. Ou um não procurar o outro uma vez a cada 6 meses, porque eu conheço casais assim. Ou uma vez por mês. Na verdade, tem que haver uma frequência. Sim. Que o casal acha interessante, né? Entre em comum acordo, mas que não uma vez na vida, a outra na outra vida. Sim. Entendi? Então tem que ter a parte sexual ativa para ter um casamento bom. Porque é ali que o casal entra em um vínculo maior, né? Troca de energia. Sim, eu tô despida, você tá despida, essa sou eu e você é você. Então esse encontro é muito importante. Olha só. E depois, quando vem os filhos? Não é aí que tá. E quando vem os filhos, que é a nossa terceira parte aí, né, da entrevista. Então, falamos da parte do namoro, a parte do casamento, e agora quando vem os filhos. Porque assim, eu ouço muito, gente, hoje eu sou mãe, meu bebê tem 1 ano e 1 mês, e ouço, né, amigas, enfim, clientes lá da loja, da Prime, que falam pra mim, gente, a frequência depois que eu casei diminuiu, mas depois que o meu filho nasceu, foi incrível. Piorou, assim, drasticamente. Então, eu queria saber, o que acontece? Muitas mulheres, eu já ouvi, que sente que o corpo ainda é do filho, Sim. que amamenta, e ainda sente que o corpo ainda é do filho. Outras mulheres, porque meu filho vai entrar no quarto e vai ver, o meu filho não posso fazer barulho, ou fica no papel da mãe, não consegue voltar para o papel da mulher. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O que acontece? Isso é absolutamente normal, mas a gente precisa aprender a ter consciência. Quando a mulher se torna mãe e o pai se torna pai, é algo completamente novo. Sim. Algo que eles nunca foram antes, principalmente se for o primeiro filho. Então existe todo um período de adaptação, um período de processo. A mulher o corpo dela muda completamente, drasticamente. É importante que o marido tenha consciência disso, respeite o período, enfim, do puerpério, o período da mulher. Porém, a mulher, ela tem que ter consciência que antes de ser mãe desse filho, ela também é esposa, ela também é uma empresária, ela também é um ser humano. Ou dona de casa, ou enfim. Né? Ela é um ser humano fora a questão da maternidade. Existe um ser humano por trás daquela mãe. Sim. E a importância também, na visão sistêmica, quem chegou primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Explica melhor sobre isso. Quem chegou primeiro, relacionamento de casal. O filho só existe porque antes existiu o casal, então, o marido e a mulher. Então você quer falar pra mim que quando nasce o filho, ainda o marido e a mulher, eles precisam ver um ao outro como que esteja em primeiro lugar para o outro ali. Então, primeiro, eles têm que estar bem do que depois o filho. Porque eu percebo assim, tá? Mulheres e pais também, né? Que essa questão em relação ao filho, quando o filho nasce, fica voltada para o filho, esquece. Então, assim, vou preparar a comida do filho, deixa o marido. Vou preparar a roupa do meu filho e deixa o marido. Ou o próprio homem também, né? Enfim, passa na rua, meu filho gosta desse doce, leva para o filho e não leva para a mulher, né? Sobre isso. A gente tem que ter consciência que o amor de um filho é completamente diferente do amor da esposa ou do esposo.
Mas cuidar da relação é imprescindível para que também os filhos sigam bem. Por quê? Os filhos são o casal, os filhos são o pai. Então, quando geralmente o casal não está bem, os filhos começam a apresentar sintomas como uma gripe, uma dor de garganta. Mas esse é tema para outro assunto, para a gente aprofundar mais. Sim, que a gente vai trazer aqui também. Sim. Então, cuidar da relação de casal. Por quê? O que eu observo? Muitas vezes a mulher se torna mãe, ela é só mãe, e chega um tempo que o filho tem que sair de casa, ele vai embora. Sim. E daí entra a questão do ninho vazio. E agora? Durante, sei lá, 20 anos eu fui mãe, agora que o meu filho foi embora, quem sou eu? Quem é a Tamires? Você não se sabe, você se perde, né? Sim. Muitas vezes o casal já está separado, enfim, energeticamente, mas continua a relação, tá? Então, por isso a importância de cuidar do relacionamento de casal. Cada um fazendo a sua parte, a mulher fazendo a dela como esposo, o marido fazendo a dela como esposo, manterem um contato. Tem uma professora que ela falou no último curso que eu fui, que foi: pelo menos uma vez por semana, o casal, separem um momento para ficarem juntos. Olha que interessante. Para tomar um vinho, enfim, para conversar sobre o casal. Enfim, pra namorar, pra sair, pra se divertir, enfim. Pelo menos tenha um momento Olha, gente, não é muito, né? A gente tá falando em um momento na semana. Sim. Não é um momento no dia. Sim. Na semana, sim, o momento que o casal possa se olhar. Sim, possa se olhar. Então eu posso entender a Laís da forma que ela tá hoje. Ele vai poder entender a Tamires do jeito que eu sou hoje. Por quê? Vamos supor que são 10 anos de relacionamento. A gente muda o tempo todo, o mundo está mudando o tempo todo. Então, eu não sou mais a mesma Tamires de 10 anos atrás. Então, ir se conhecendo e descobrindo as coisas boas do outro, também tolerando as difíceis, porque ninguém é perfeito. Sim. Né? Então, tem que entender que o outro também vai ter deslizes, não vai estar 100% bem. Tem, o Bert, enfim, diz que a gente tem que tolerar aí uns 10 pecados do parceiro e da parceira. 10 pecados. Então, e aí você em casa, quanto você já perdoou? Perdoar não. Quanto você já tolerou? Por quê? Tolerar. Se sempre o outro, então, deixar um sapato aqui no chão, eu ficar brigando muito por isso. Isso aí, eu quero dar um exemplo disso que eu acho que vai exemplificar bastante para vocês que estão assistindo. Quando eu casei, eu falo que nos primeiros 3 meses, ou era eu ou era o chinelo do meu marido em casa. O chinelo começou a virar um monstro. Um monstro. Não cabia eu e o chinelo. Até que eu vi que não adiantava falar pra ele: pega o chinelo, guarda o chinelo, pega o chinelo. E eu não ia ficar pegando o chinelo, guardando o chinelo, pegando o chinelo, guardando o chinelo. Não ia ficar fazendo isso. E aí, gente, eu comigo mesma, sozinha, eu falei: calma aí. Deixa eu compensar. Se o meu marido, o chinelo tá ali, é porque ele fica em casa. E pra mim isso é importante. Talvez para você ou para você, para quem está nos assistindo, não seja importante. O marido tá mais dentro de casa e tal. Mas para mim, Laís, eu gosto do meu marido dentro de casa. E aí eu comecei a pensar: calma, esse chinelo tá ali na sala, é porque ele fica bastante em casa. Então ele usa bastante aquele chinelo, tá? Então isso compensa o chinelo na sala. Gente, não tô brincando com vocês. Hoje faz 5 anos que eu sou casada. Tá, eu tropeço no chinelo e eu nem vejo mais o chinelo. Sim, eu comecei a compensar coisas boas que ele fazia diante de coisas que não me agradavam. Porque quando a gente namorou 5 anos e meio. Eu nunca reparei no chinelo na sala que ele deixava. Sim. Nunca. Casei e comecei a reparar no bendito do chinelo. Porque os defeitos começam a ficar mais aflorados. Evidentes, né? Olha que interessante. E como lidar com isso? Entender que o outro é um ser humano imperfeito, assim como eu sou, como você é. Quantas coisas que ele também tolera de mim. Sim, ele não é nem melhor nem pior que eu e vice-versa. Somos iguais dentro do relacionamento, apenas diferentes. Ele vem de um sistema familiar diferente, eu vim de um sistema familiar diferente, são costumes diferentes, crenças diferentes. E quando existe uma nova família, existe um novo sistema familiar. Então agora, eu, Tamires, eu, Laís, vamos construir o nosso próprio sistema. Eu deixo o meu sistema, mas carrego. Sim, né? Eu trago meu sistema comigo. Levo comigo. Isso é um fato. Sim. Mas quando eu construo a minha família, então, agora é um novo sistema. Serão novas, a gente vai juntar, né, as duas famílias, aquilo que a gente sabe do nosso sistema de origem, vamos juntar e construir o nosso, algo diferente, algo bom. Então, começar a olhar dessa forma, de uma maneira mais madura, mais responsável, que sim, mais madura, mais adulta. Sim, adulto, mas adultos conseguem se olhar, sim, adulto consegue, né, ter esse momento para isso, né, de se autoconhecimento. Criança não, né? Criança faz birra. Né, criança, você tem que cuidar dela. Sim, né? Sim. Tá, e pra gente finalizar aí nossa entrevista, que eu tô amando. Fala pra mim,
uma dica, algo que você deixaria no ar, tipo, para os casais, então, que namorando ou casado ou que tenha filhos, o que eles precisam para poder resgatar? Porque tem até casais, né, que não é aí a média, mas tem uma minoria que tem casais de namorado também, que a frequência era uma e hoje é outra. Sim. O que você fala no modo geral mesmo, para esses casais, na questão que a parte sexual não tá legal? Porque lembre-se, a Tamires falou, né, que casal que não tem relação sexual é o quê? Amigos. Amigos. E aí, será que você é amigo da sua mulher? Será que você é amigo do seu marido, da sua namorada, do seu namorado? E aí, gente, é uma pergunta que vai martelar aqui. Ó, bastante, Sim. não vai? Então deixa uma dica aí para que as pessoas possam olhar para isso e para ajudar essas pessoas. E quem quiser, gente, também, vou deixar aqui depois o Insta da Tamires, vocês podem entrar lá, ela, né, tá, você faz a consulta, Sim, né, na sua clínica. No meu espaço. Ó lá, então, gente, se você quiser saber mais sobre isso e olhar para sua questão, pode entrar em contato com a Tamires, que aí vai estar o Insta dela para vocês conhecerem um pouco mais. Mas deixa essa dica aí. Entenda, então, que eu sou responsável 50% do que acontece difícil e de bom dentro dessa relação e que o outro também é 50% responsável. Quando a gente está numa relação afetiva, a gente tem que entender que o outro tem algo que eu preciso e eu tenho algo que ele precisa. Então, começar a olhar mais para o seu lado como mulher, como esposa. O que eu posso fazer? Como homem, né? Sim, e como homem também. Mas o que eu posso fazer para o meu parceiro? O que ele pode fazer por mim? E começar a ter esses estímulos, né? Então, se o outro não faz, eu dou o primeiro passo, começo a olhar para mim de outra forma, começo a olhar para o meu parceiro ou para minha parceira de outra forma, de uma maneira mais positiva, com mais autorresponsabilidade, sem vitimismo, porque vitimismo e drama, o mundo já tá cheio. Então, que a gente possa ter relacionamentos diferentes e mais positivos, né? Com mais conexão, com mais contato, porque tem coisa que, agora falando da mulher, tem coisa que só a mulher vai fazer. Tem coisa que é a mulher que talvez vai preparar um jantar para você. É a mulher que tem um dom feminino, né? A mulher tem algo que o homem não tem. Então, usar esse poder nosso feminino, o homem também usar o poder dele masculino, que é trazer mais segurança. Então, eu tô aqui para você, para que as relações sejam mais leves, mais saudáveis. Que bacana. Tá, assim, só tenho que te agradecer pelo conhecimento que você trouxe aqui pra gente. Sou muito grata. Eu acho que foi algo engrandecedor. Muito bacana. Quero te trazer mais vezes, por favor. Com certeza. Aceite todas as vezes, porque eu acho que é um assunto muito amplo, tem muita coisa pra gente conversar sobre. Muita coisa. E eu acho que as pessoas precisam, se a gente puder ajudar as pessoas com 1% que seja, pra ampliar mais esse conhecimento, ter mais autoconhecimento, eu acho que é muito bacana. Sim, eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada. Realmente a intenção é trazer conteúdo para que vocês olhem para as relações de outra forma, mais positivo, com mais autorresponsabilidade, para que a vida possa ser mais leve, enfim, principalmente nas relações afetivas, que é uma escola de crescimento interno para nós, se nós escolhemos olhar para ela desse jeito. Então, eu que sou muito grata, muito obrigada. Obrigada. Queria agradecer imensamente aos parceiros que deixam o nosso programa mais lindo, mais colorido e mais doce de fazê-lo. Gente, a Camélia Acessórios, como vocês podem ver, maravilhosos acessórios da Camélia. As nossas roupas, Helena Freitas, entra aqui também para vocês conhecerem um pouquinho mais do Insta. Todos esses parceiros, gente, a gente tá colocando aqui para vocês, da Camélia, da Helena Freitas, do Val Calçados, que também é o nosso parceiro, da Casa 140, aqui em Santa Cruz também, deixou a nossa decoração mais linda do nosso estúdio. E é lógico, maquiagem, Prime Beleza Cosméticos, que não pode faltar. Muito obrigada pelo dia de hoje, por você estar aí com a gente. E nunca se esqueça, os 3C. Curta, comenta e compartilha. Fui, tchau, tchau.